Olá, pessoal. Você sabe quais são os tipos de sujeito? Sabemos que lá no estudo das orações, oração é tudo aquilo que tem verbo. Lá nos termos essenciais, sabemos que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. Mas também sabemos que lá no predicado, no estudo dos verbos, existem alguns verbos que eles não exigem um sujeito. Eles são verbos impessoais, o caso de haver, o caso de fazer. Então, fazer com sentido de tempo decorrido, ou o verbo haver com sentido de existir ou correr. Então, sabemos que esses verbos são verbos impessoais e não precisam. Mas, agora, toda oração, ela precisa ter um verbo. Mas e um sujeito, ela precisa ter? Pessoal, vem comigo que eu vou te mostrar, falar agora nesse texto. Bom, basicamente existem 5 tipos de sujeito: o simples, o composto, o oculto, o inexistente e o indeterminado. Vamos começar pelo estudo do sujeito simples. Bom, pessoal, o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. E vamos acompanhar o nosso material aqui de leitura. Sujeito simples possui apenas um núcleo. O aluno estudou. Pessoal, quem estudou? O aluno. Então aí eu identifico o meu sujeito, o aluno. Qual é o núcleo desse sujeito? Aluno. Então observe que esse núcleo desse sujeito ele é composto por apenas um elemento. Então por isso ele é um sujeito simples. Vamos observar no sujeito composto. O sujeito composto, obviamente, se o simples é aquele que possui apenas um núcleo, o composto ele tem dois ou mais. Então vamos observar, o aluno e a professora chegaram. Pessoal, quem chegou? O aluno e a professora. Então, observa que eu tenho dois núcleos, o aluno e a professora. Então, por isso, ele é um sujeito composto, porque possui dois núcleos nessa oração. Agora, o sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? O sujeito oculto, pessoal, é aquele, ou elíptico, muitos gramáticos chamam de elíptico, é aquele que a gente pode identificar através do contexto. Analisando a nossa frase, ó, estudamos muito. Pessoal, quem estudou muito? Observa pelo contexto. Nós estudamos muito. Então a gente sabe embora esse sujeito não esteja expresso, a gente sabe que ele é o nós. Nós estudamos muito. Então, quando a gente consegue identificar, mas ele não é expresso, a gente chama de sujeito oculto. Próximo. Sujeito indeterminado. Pessoal, como a própria palavra diz, sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo determinar, diferente do sujeito oculto. O sujeito determinado é aquele que ele basicamente ele sempre vai estar na terceira pessoa do plural, ou ele também tem a possibilidade de estar na terceira pessoa do singular com o índice C. Vamos dar uma analisada nesse exemplo aqui que eu trouxe. Disseram a verdade. Pessoal, quem disse a verdade? Eles disseram a verdade. Observa que está na terceira pessoa do plural. Eles ou elas disseram a verdade. Então eu não consigo determinar quem disse. Então por isso ele é um sujeito indeterminado. Precisa-se de ajuda. Quem precisa de ajuda, pessoal? Então eu não consigo identificar quem que é esse sujeito. Então, basicamente, esse é o sujeito indeterminado. E agora, pessoal, sujeito inexistente. Pessoal, lembra quando a gente conversou um pouco atrás que existem alguns verbos que eles são impessoais? Que é o caso do verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, que é o caso do verbo fazer, em sentido de tempo decorrido, que também é o caso dos verbos que indicam o fenômeno da natureza. Então, basicamente, esses verbos eles são impessoais. Então, quando a gente está diante de um desses verbos, praticamente o meu sujeito ele vai ser inexistente. Vamos dar uma analisada nessas frases. Choveu ontem. Faz 2 anos. Há muitos alunos aqui. Então observa, pessoal, que essas frases, o sujeito ele é inexistente. Não existe um sujeito nessas orações. Tá bom, pessoal? Mais um conteúdo show de bola para as provas de vocês. Abraço.